Que alegria que nós estamos entrando aqui no segundo propósito. Estamos junto com a igreja, 40 dias com propósito. Semana passada foi o propósito, você foi criado para adorar a Deus. E hoje nós fomos criados para vivermos em comunhão. Então feche seus olhos agora, porque Deus tem sempre mais. Deus tem sempre mais para nossas vidas. Fale para o Senhor que o seu coração está aberto para receber dEle, para que você possa avançar, para que você possa cada dia mais agradar o coração dEle e viver segundo os propósitos de Deus para a sua vida. Deus, nós nos abrimos aqui para a Tua Palavra, para o Teu Espírito, agir sobre nós, vir nos ensinar, ministrar o nosso coração, porque a Tua verdade são tesouros que nós temos acesso, e através desses tesouros nós podemos viver de forma rica aqui na terra, porque aquilo que o Senhor nos dá nos enriquece, a sua palavra nos enriquece, andar nos seus caminhos nos torna cada vez mais ricos aos seus olhos. Então, obrigada, Deus, que possamos receber mais do Senhor para transbordarmos em nome de Jesus, amém? Amém, essa igreja está linda. Hoje é o início dos 5 cultos, porque como atrasou a obra, já deixa no slide do título, isso. Como atrasou a obra lá da igreja nova, a gente não pode deixar as pessoas chegarem e serem imprensadas na parede lá atrás por um tempo assim grande, né? Uma coisa é acontecer isso um domingo, excepcionalmente, outra coisa é a pessoa ficar chegando na igreja e não ter lugar para ela, aquele desespero de cadeira para lá, cadeira para cá, concordam? Então, essa igreja é tão abençoada que nós pensamos assim, como nós vamos conseguir? A gente já tem 4 equipes para tudo o que acontece em cada culto. Como nós vamos conseguir, de repente, montar um 5º culto assim tão rápido? Gente, vocês precisam saber o que acontece, porque nós estamos aqui hoje para falar o segundo propósito, que é você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Então, os seus olhos precisam mudar toda vez que você olhar para a igreja, toda vez que você olhar para um irmão em Cristo, e também toda vez que você entrar aqui, não é? Eu estava sentada ali, aí olhei, essa mesinha estava ali, ela não anda sozinha para cá. Essa outra mesa estava aqui, ela não anda sozinha para cá. Tudo que estava ali em cima, que abençoou o nosso coração, essa encenação, também não anda sozinha para cá. Aí veio esse ministério lindo de Libras. Estão fazendo um curso toda segunda-feira à noite, vindo para cá aprender. E eles estão aqui todo domingo em um culto, para que os surdos possam vir e entender a palavra. Então, tudo que acontece lá atrás, aquela câmera, ela não chegou ali para filmar sozinho. Então, como foi que nós conseguimos montar o 5º culto? Coloquei um aviso, eu falei, meu Deus. Eu e o Jefferson conversando, vamos lançar um desafio para os líderes, gente? Porque os líderes já estão há mais tempo, estão com mais experiência, têm uma caminhada maior. A gente não pode pedir isso para quem chegou agora. Vem cá, vamos ensinar as crianças. Eu sei que, olha, deu certo com a equipe da recepção, tem recepção para 5 cultos, deu certo com o estacionamento, deu certo com o som, com mídia. E o ensino infantil, quando nós colocamos o aviso ali no grupo de líderes, foi lindo demais. A primeira pessoa foi a Débora, esposa do Fábio, líder de GA. Ela falou, contem conosco, até mudar para a igreja nova. Eu posso servir no culto das 16h20, no berçário, até a gente mudar. E o outro culto eu participo. Uma líder de GA, não é? Já tão ocupada, envolvida. Depois começou a vir, veio a Rafa, né? Olha, o berçário é do meu coração, mas me coloca onde precisar. Depois veio a família Gardaz inteira, pastor Eduardo, pastora Fran, Ana e Rebeca.
vão estar cuidando no horário das 4h20, quinzenalmente, além de tudo que eles já fazem, de uma equipe ali no Nova Kids. Eles vão ser a equipe quinzenal. Aí veio pastor Felipe e Nayana, contem com a gente para uma equipe do Connect. Eu sei, gente, eu estou arrepiada aqui, ó, meus pelos. Eu sei que foi tão lindo que nós temos agora para o 5º culto, equipe de berçário, Nova Baby, Kids 1 e 2 e Connect. Vamos celebrar! Louvado seja o nome de Deus! Porque aquilo que Deus nos chama para fazer, Ele levanta. E aí começou a vir, né? Pessoas, e a gente conseguiu montar essa equipe. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E a família de Deus é unida. A família de Deus, ela sai da zona de conforto. A família de Deus se envolve com o outro. A família de Deus tem os olhos atentos. A gente desenvolve olhos atentos para olhar em volta e pensar, eu posso fazer parte. Deus me deu um dom, Deus deu um talento, eu quero que você pense, Deus te fez com algo que é a sua essência, e a sua essência é para agradar e glorificar a Deus, como vimos semana passada, mas a sua essência tem dom para servir a Deus na família, não é? A gente vai ter um propósito específico sobre servir, mas hoje eu quero destacar que você tem um compromisso, você tem um lugar de pertencimento, você faz parte de um corpo, é uma escolha, fazer parte do corpo de Cristo. Fiz direitinho, Duda, não está passando. Vou acionar alguém da família. Ela chegou para mim e falou, não precisa apontar para lugar nenhum, só aperta o botão. Eu, graças a Deus. E esse primeiro versículo que eu quero ler para vocês aqui, junto com vocês, Deus que cria e sustenta todas as coisas. Deus fez tudo isso a fim de que muitos, isso é, os seus filhos, tomassem parte da glória de Deus. No plano de Deus, Ele olha para a gente como filhos dEle. Ele tem um presente para que a gente desfrute junto. Não é para que a gente fique isolado, mas existe um plano de Deus para que os filhos recebam a glória de Deus juntos. Então, o propósito de Deus para que a gente viva aqui nesse mundo é unidade. Diga unidade. Comunhão. Então, hoje você pode gravar, está ali no nosso banner. Olha lá o terceiro banner, gente. Todo mundo olhando lá na parede, ó. Perto da escada, estão vendo propósitos? Todo mundo está vendo? Nós vimos adoração semana passada, não está na ordem, tá? Hoje nós estamos vendo comunhão. Mas ali tem os 5 propósitos desde que começou essa igreja. Ela já começou uma igreja com propósito. Desde o começo nós tínhamos esse entendimento. Por isso nós já fizemos várias campanhas de 40 dias com propósito. Então não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de agora, mas é uma coisa direcionada por Deus desde o começo, para que a gente ande junto e exerça aquilo que Deus nos chamou para exercer. Efésios 1:5 diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Você é adotado, eu fui adotada por meio de Jesus. Fala para quem está do seu lado, você já foi adotado como filho? Tem um caminho para essa adoção. Nós temos, eu e meu marido, nós temos uma filha adotiva. A nossa segunda filha é adotiva. E ela aprendeu desde pequena que ser adotiva é um privilégio. Porque nós todos aqui somos adotados por Deus, através de Jesus, o primeiro filho, o único filho. Deus deu um e olha quantos. Olha quantos filhos. E essa família só cresce, porque o plano de Deus é que possamos caminhar em comunhão, caminhar como filhos, membros da mesma família, membros da mesma família. Fazer parte da família de Deus, 1 João 4:21 diz, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E agora, vamos repetir esse versículo, quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Agora de novo, quem ama a Deus, ama também o seu irmão.
quando a gente fala de família, a gente está indo para um nível muito maior. Quando a gente fala de comunhão, a gente está mudando de nível. Porque falar de comunhão é subir de nível. O entendimento do que significa comunhão. Na comunhão não há divisão. Na comunhão há unidade. Então tem que ser um assunto proibido dentro da sua casa. Você ficar sentado lá na mesa, ou no sofá, ou no quintal, em qualquer que seja o lugar, e falar mal do seu irmão. Não dá para falar mal do seu irmão de sangue. Você vai ficar lá falando mal do seu irmão de sangue perto dos seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Você vai falar com o seu coração contaminado. A gente já viu que o que a gente fala demonstra a nossa adoração, mas você também não vai falar mal do seu irmão na igreja, porque Deus nos ensinou que na comunhão verdadeira há amor. Há amor. O plano de Deus é que nessa família que nós temos, que é chamada igreja, reflita através do que a gente fala, do que a gente faz, das nossas decisões, o amor. E eu amo falar, olha que versículo lindo, 1 Timóteo 3, 14, 15, ele diz assim: escrevo-lhe estas coisas para que saibam como viver na família de Deus. Tem orientações para como viver na família de Deus. E a gente pode pôr em prática na família e em casa também, né? Tem tantas orientações, nós vamos já ver um versículo que nos dá direcionamento. Direcionamento, porque quanto mais a família aumenta, é mais fácil ou mais difícil? É mais difícil, mas tem mais bênçãos. Tem mais bênçãos, tem mais testemunhos, tem mais braços, tem mais talentos, tem mais corações dispostos. Então, na matemática de Deus, nós não perdemos, nós ganhamos. A gente só tem que ter o olhar correto. A gente só tem que ter o olhar alinhado e o coração alinhado. Esse é um tema preferido. Um tema preferido para eu falar. A gente tem essa frase lá no livro do 40 dias com propósito, uma vida com propósito, né? Diz assim: a igreja não é um lugar, é uma família a qual você pertence. Eu até vim com a minha camiseta. Ó, tem mais um com a camiseta, fica em pé, para todo mundo ver essa camiseta bonita. Olha só, olha ali o Renzo também, o Enzo. Tá bonito também, ó. Que bonito, né? Por quê? Desde quando que é assim? Quando que começou a se falar isso? Da igreja, fala, isso é bíblico. Diga, isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, desde que surgiu a igreja, desde que nós começamos a igreja, há mais de 19 anos atrás, a gente usa esse princípio, essa frase do Rick Warren, que é uma frase da Bíblia, que é baseado num princípio bíblico, que a igreja não é um clube, que a igreja não é uma escola, que a igreja não é um shopping, que a igreja não é uma loja, porque a igreja somos nós. Você quer saber como é a igreja? Olhe para o seu coração. O seu coração mostra como é a igreja. Por isso que quando as pessoas vêm reclamar, alguém vem reclamar da igreja para a gente, nós defendemos essa igreja aqui de todo o nosso coração. Nós defendemos porque a igreja é o nosso coração e o nosso coração é cheio de amor por essa igreja. E o nosso coração olha para as pessoas como Jesus nos ensina a olhar, esperando tirar o melhor delas, para que elas possam ter esperança, para que elas possam avançar na vida cristã, para que elas possam ser transformadas pela palavra, pela presença de Jesus. Então, a igreja não é um lugar que eu venho, sento no domingo e vou embora. Porque como que é em família, não é? Quem que já ouviu aquela frase, ovelha negra da família? Quem já ouviu? Faz assim. Ah, tá. É a ovelha negra da família. Eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã que em nome de Jesus, nessa igreja não teremos ovelha negra da família. Amém? Amém? Porque quem é a ovelha negra da família? A ovelha negra da família está nos olhos de quem vê.
Nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus nos olha. E Ele nos olha e vem um constrangimento sobre o nosso pecado. E Ele fala, vai lá e não peques mais. É a presença dEle que constrange e nos leva a abandonar o pecado. Então nós temos que ter esse olhar para a pessoa. Um olhar que enxerga que ela pode sim se arrepender dos seus pecados. Pode sim tomar uma decisão de santidade. Nós estamos aqui para ajudá-la. Então a gente precisa olhar para a igreja da forma correta. E saber que o meu envolvimento com a igreja dá a cara da igreja. Deus nos chama para sairmos de uma posição de engano, para entendermos o verdadeiro significado da igreja. E o nível 1, você vai escolher. Qual que é o nível 1 quando a gente fala de família? Que a igreja é uma família de pertencimento. O nível 1, você vai escolher fazer parte da família. A primeira coisa, você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador e você se torna filho. Quando você se torna filho, você escolhe uma igreja, mas igreja não é shopping, igreja não é vitrine, igreja não é clube. Igreja é oração. Oração, você vai falar, Deus, aonde o Senhor quer me colocar? E você não vai ficar trocando de família. É muito triste quando eu vejo alguém da família de sangue dizendo assim, eu não vou na casa da minha sogra, eu não vou na casa do meu sogro, eu não falo com meu irmão, o meu relacionamento com alguém lá da minha casa, ele está abalado e eu dei um corte nessa pessoa. Da mesma forma que Deus não quer que a gente troque de família, não tem como a gente trocar de família de sangue, Deus não quer que a gente fique zanzando por aí, trocando de igreja. Isso tem que ser uma direção muito grande de Deus. Qual que é o pensamento do seu coração sobre família? Família fica e resolve as diferenças. Família fica e cresce junto. Família fica e diz, conte comigo. Uma vez uma pessoa apareceu aqui na igreja, apareceu com uma plantinha para dar tchau. Aí eu pensei assim, eu falei, nossa, eu tomei uma surpresa. Aí ela falou, você tomou uma surpresa? Mas eu já tinha falado para você que tinha algumas coisas que eu não estava alinhada. Eu falei, tem várias coisas numa família durante uma vida que se precisa alinhar. Imagina o seu filho chegar para você um dia e falar para você, estou indo embora porque, toma uma florzinha, eu estou indo embora porque eu não concordo mais com algumas coisas. Parece que sumiu do entendimento, o significado do que é fazer a nossa parte para permanecermos em comunhão e não dividirmos o coração. A gente pode sim sair do lugar que estamos com a permissão de Deus, com a direção de Deus, com honra, com transparência, porque senão nós estaremos no engano de como é a nossa postura e o nosso olhar. Então, para a gente falar de família e igreja, a gente tem que olhar como é o nosso coração para a família de sangue. Porque, às vezes, a pessoa desenvolveu uma cultura ao longo da vida de desprezar até os seus, da sua família. Na forma de falar, na forma de se expressar, na forma de cortar no coração. Não dá para falar em família sem falar em honra. Efésios 2,19 diz, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. São membros da família dele primeiro na terra, diga na terra. É amplo, gente, é muito legal. Em outubro eu vou para uma reunião de família, lá no Rio de Janeiro. Tem a família, o meu avô, pai do meu pai, eram em 9 irmãos. Agora tem 2 vivos. E o meu avô já morreu, mas tem 2 tias. E aí os filhos, que no caso, né, o meu pai também já morreu, mas os filhos dos que estão vivos, e os netos, e os sobrinhos, resolveram escrever o livro da história da família. E convidar toda a família dos filhos, netos, bisnetos, enfim. Eu sei que até eu e os meus irmãos, e o meu marido, e as minhas filhas, os meus genros e os meus netos estão nesse livro. E vai ser um encontro enorme, assim, de família. E eu estou muito animada. Então, imagina como vai ser o céu quando for esse encontro de toda a família na terra. E para isso, o nosso coração tem que ser humilde. O nosso coração tem que ser humilde para olhar para alguém da nossa família e pensar, tá bom, eu não concordo com tudo, não combina com tudo, mas é um amor no coração, é uma honra.
Deixa eu ler esse outro versículo aqui. Em Cristo nós formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Não tem saída, diga, não tem saída. Porque Deus instituiu que fosse assim. Um está ligado no outro. Não tem para onde escapar, gente. Esse é o plano de Deus. Sabe como você escapa? Pergunta como? Saindo do plano de Deus. Você quer sair do plano de Deus para a sua vida? Você quer sair do projeto de Deus para a sua vida? Esses dias chegou uma pessoa para mim, estou pensando em deixar o ministério. O ministério de crianças. Eu falei, mas você é uma prof formidável, por que você quer deixar o ministério? Estou tão cansada, já tem tantos anos, já tem tanto tempo. Aí eu falei, pois é, a gente vai fazer 20 anos aqui na igreja. Já pensou se um dia a gente acorda, estamos cansados, vai fazer 20 anos. Acho que nós vamos deixar a igreja, vamos deixar para outro. Gente, a nossa cabeça tem que ter um alinhamento, a gente tem que ter uma coerência, naquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Tem que ter um sentido, tem que ter um entendimento, que um está ligado ao outro. Então, a gente é livre, sim, para entrar e para sair de ministérios, mas não fazendo o que dá na nossa cabeça, e nem sendo enganado pelo nosso coração. Faz sentido para você? Foi fraco? Faz sentido para você? Para mim também, por isso que a gente está aqui até hoje. Segundo nível é você aprender a compartilhar. Atos 2:44, todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Gente, tinham tudo em comum. Nosso coração tem que estar aberto para servir o outro se o outro precisar. E tem gente que tem coisas intocáveis. Conta bancária intocáveis, aplicações intocáveis, casas intocáveis, carros intocáveis. Não pode ser assim. Quando a gente casou, o Jefferson não tinha esse entendimento e eu achei a coisa mais esquisita do mundo. Graças a Deus, os olhos dele foram abertos bem no começo. Mas eu era acostumada com o carro do meu pai, que era um Fusca. E aquele carro, para mim, era para fazer o que a gente precisasse. Quando eu casei, a gente teve um carro velho e vendeu um carro velho. A primeira vez que a gente teve um carro direitinho, a gente tinha um lugar para ir... o retiro da igreja lá num sítio, lá no Caixa Prego. Aí eu falei, amor, nós podemos levar não sei quem com a gente no carro? Ele, não dá. Eu, como não dá? Ele, vai estragar a suspensão do carro. Eu, como assim? Ele, aquela estrada é toda esburacada, acho que eu nem vou, o carro balança, afrouxa os parafusos todo. Eu falei, mas para que então que a gente tem um carro? Se o carro não é para levar a gente na estrada esburacada, que é longe... e não é para levar quem precisa de carona. Para que tem um carro? E eu não entendi aquilo na minha cabeça. Mas aí a gente foi conversando e, graças a Deus, ele pôde entender que aquele carro era para isso mesmo. Então, se a sua casa não é para receber o GA e fazer uma bagunça e depois todo mundo limpar, não é? Se a sua vida, se o seu dinheiro, se as suas coisas, se você não está com o coração disponível, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz, se você vê seu irmão passar necessidade e não fizer nada, que fé é essa? Então, Deus quer nos levar a um nível de família, de outra forma que a gente não imagina. Terceiro nível, fazer a minha parte. Deus quer que em família, eu e você façamos a nossa parte. 1 Coríntios diz, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Que tipo de companheiro você é? Rabugento? Resmungão? Que chega atrasado, que alguém que sobrecarrega a sua equipe porque você não cumpre a sua palavra, que você chega com cara de paisagem atrasado e vai embora cedo e que fique lá a bagunça para o outro arrumar, que você entre no banheiro ali e veja uma sujeira dentro do vaso. Gente, olha, Deus sabe que é verdade. Vai fazer todos esses anos que eu estou na igreja, eu nunca fui naquele banheiro que tivesse um carimbo no vaso, que eu não tivesse pego a vassourinha e limpado aquela sujeira dentro do vaso. É a nossa casa, gente. É a nossa casa. Você vai no banheiro, está pingado. Você vai lá, pega um papel toalha, você limpa. Você vai lá, a pia está toda molhada, você seca. Você passa ali no corredor, tem uma sujeira, você limpa. Não vamos deixar copo aqui jogado embaixo das cadeiras, garrafinha, papel, lixo. Por quê? Porque é a nossa casa. E a gente está ligado um ao outro, então eu não posso pensar só em mim, só no meu conforto. O culto acaba, o culto não acabou, tem gente levantando para ir embora.
Existe um princípio da honra em família. Existe um princípio, a pessoa fala, não vai passar, passou 5 minutos, estou indo porque o horário... Vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos mudar de nível. Vamos subir de nível. Vamos entender que somos todos companheiros de trabalho. Todo domingo, não sei se vocês sabem, a equipe do louvor, no último culto, é a equipe que montou essas cadeiras todas aqui e deixa mais ou menos arrumado para lavar na segunda. De vez em quando aparece um ou outro para ajudar. Mas entre na igreja pensando como ela pode ficar mais bonita e mais limpa. E como que as pessoas podem se sentir depois que encontrarem com você. Não é só o ambiente físico. O Renatinho mostrou no culto da manhã isso aqui. Que bonito. Essa visão que Deus deu para o começo da igreja. Que é a visão de igreja em pequenos grupos. E a primeira pergunta que eu faço quando alguém pede aconselhamento é: você está em GA? Quem não está em GA está desconectado, está perdendo a oportunidade de estar com uma parte pequena da família. É tão bom quando reúne a família inteira, mas é tão bom também quando reúne uma parte menorzinha. E você pode conversar coisas, são sentimentos e experiências diferentes. Quem concorda? É muito lindo, gente, já me emocionei aqui hoje, com meus olhos cheios de água, vendo Libras, vendo teatro, vendo a igreja linda, vendo tudo isso. Mas quando a gente senta toda sexta-feira ali, né, eu chamo de nosso GA, na nossa reunião de pastores, que a gente conversa, ora um pelo outro, é outra coisa, é um outro tipo de experiência. Então, olhe quantos... Não perca a oportunidade de fazer parte de um GA. Não seja uma visita na família. Família, por acaso, você visita? Ah, tem gente da minha família que eu visito. É porque você não tem intimidade. Mas se você tem intimidade, você é parte. Se você tem intimidade, você chega com a sobremesa. Se você tem intimidade, alguém te pede de última hora que faltou um pirex, que faltou talher, que faltou prato, se você pode levar. Não é assim? Deus quer que a gente vá para esse nível. Para esse nível. Então, não sei quantos acharam. Quantos já acharam o seu GA ali no telão? Levanta a mão. Só isso, então vou dar 30 segundos. Procura o seu aí, rápido. Vamos lá, se acha. Estão vendo que tem umas carinhas aqui, ó? Umas pessoinhas, ó. Essas pessoinhas é um GA de terça. No jardim. É jardim o quê, hein? Presidente. Aqui tem um no Lago Municipal, quinta-feira, lá em cima, perto da catedral, e assim vai. E você? O que está esperando para estreitar relacionamentos? Você apagou uma luz aqui? Parece que ficou meio escuro. O que você está esperando para estreitar relacionamento? O nível 4, amar os que creem como familiares. Atos 2,42 diz que a igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Romanos 12,10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Diga, pedra no sapato. Mas hoje você vai sacudir esse sapato e tirar essa pedra em nome de Jesus. Vai começar dentro da sua casa, dentro da sua família em casa, e vai repercutir na família e igreja, porque vai ser o seu estilo de vida. Seu estilo de vida. Ninguém pode arrancar isso de dentro da gente. É uma escolha. É uma escolha. Dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. O que atrasa a nossa vida? O que nos atrapalha? Querer honra. Chegou uma líder de GA para mim agora esses dias e falou: acho que eu vou entregar o GA. Eu falei: por quê? Ela está tão cansada, estou cansada de fazer, e parece que as pessoas não valorizam. Eu falei: pare de buscar reconhecimento e pare de buscar honra, olhe para Jesus e avance. E aí passou uns dias, ela chegou para mim: nossa, entrei num lugar de paz. Eu reconheci que eu estava esperando ter reconhecimento. Eu vi que eu estava querendo honrar. Ser honrada porque eu me esforçava muito. Aí ela: que libertação, que liberdade. Vive em liberdade. Como que você vai viver em liberdade? Receita, Romanos 12:10. Se você prefere dar mais honra aos outros, quando você não for honrado, isso não vai te paralisar, entenderam? Porque você está na direção certa. Essa semana vai ser um arraso, porque você vai ver todo dia numa Vida com Propósito sobre esse assunto, tá?
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. Essa família, que é a família de Deus, é conhecida pelo amor. Deus quer que você seja conhecido pelo amor. Comece a exercitar esse amor. Efésios 4:1-3 diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna. Diga, digna. Existe uma maneira digna da gente viver como igreja, digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Quem se enquadra? Quanto mel escorrendo, né? Deus está falando, eu preciso ainda na minha vida de mais humildade, de mais doçura. Está aqui, ó. Sejam completamente. Eu não sou completamente. Alguém aqui é completamente? Então diga, eu vou avançar. Eu vou avançar, eu vou avançar. Não está bom assim, não está bom assim. Tem mais pra gente. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Conselho já veio antes do problema acontecer, que é pra gente suportar em amor. Façam todo, diga todo, o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus nos chamou como igreja para conservarmos unidade do Espírito e vivermos em paz. Discernam espiritualmente quando Satanás quer disseminar contenda, mágoa, ressentimento, falta de credibilidade, palavras que não edificam. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Eu quero passar um slide aqui, nesses minutinhos. Duda, coloca aquele slide lá. Eu já passei esse slide aqui no culto, mas hoje de manhã eu chorei 7 horas da manhã, quando eu estava lá revisando a mensagem. Eu chorei assim chorei de soluçar. Eu e Deus lá na cozinha da minha casa. Gente, pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, eu conheci Jesus criança. Lá em Salvador, na Bahia. Não sou baiana, mas morei lá dos meus 7 até os 11, 4 anos de idade. Lá eu me batizei. E cada vez que eu via essa igreja, eu pensava que essa igreja é a semente do pastor João e da Leila. Não é Leila, é Lélia. E da esposa dele, a Lélia. Lá em Salvador, há muitos anos atrás. E eu pensava, Deus, como que eu vou fazer para encontrar eles? E dizer que tem uma semente improvável, porque eu ia na igreja sem meu pai e sem a minha mãe. Meu pai estava destrambelhado na época e minha mãe sofrendo tudo aquilo, preocupada em conseguir sobreviver e cuidar da gente. E eu entendi, entrou no meu coração o que significa igreja. Então, é difícil para mim entender, é fácil para mim entender quando a pessoa visita várias igrejas e escolhe uma. Tudo bem, mas é difícil para mim entender quando uma pessoa visita igrejas e sai falando. Isso dói o meu coração de um jeito, porque está falando da noiva de Cristo. Está falando de pessoas que disseram sim para fazerem a obra de Deus. Nós não podemos cair nessa armadilha. Igreja para mim, desde a minha infância, foi um significado tão sério, tão profundo. Tão profundo. Aqui tem uma calçadinha, eu estou pisando numa calçadinha vermelha. Naquela calçadinha eu ficava com um cantor cristão aprendendo os hinos. E quando a minha avó ia na Bahia, ela cantava comigo na calçada. Então a igreja, até hoje, eu falava, Deus, eu queria achar eles e contar se eles sabem a semente. Que essa igreja é uma semente da minha parte da família lá na Bahia. Gente, são nossos irmãos espalhados pela terra. Vamos mudar os nossos olhos. Vamos ter olhos de gratidão. Vamos ensinar para os nossos filhos a terem gratidão pelos profs. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que vem aqui na igreja. Ela falou, pastora, eu fiquei impressionada domingo que eu vi você chegando. Você não me viu, eu vi você levando seus netos no Nova Baby. E eu estava atrás de você e você estava pedindo desculpa para as professoras que você estava levando eles atrasados. Mas que eles tinham dormido na sua casa e você se perdeu para arrumar a criançada de manhã. Ela, você não precisava pedir desculpa para as professoras. Eu falei, eu precisava.
Eu preciso ensinar para os meus netos a honrar a vida daqueles professores que preparam as aulas, que dedicam seu tempo, que não chegam ali e inventam o que dá na cabeça, mas que estão ali cumprindo um papel. Eu preciso, pais, ensinem dentro de casa os seus filhos, adolescentes e crianças e jovens, pelo testemunho, a honrarem a igreja e a honrarem o trabalho que a igreja faz e quem a igreja é. E aí eu quero encerrar com essa foto. Gente, essa foto eu achei. Há 3 anos atrás eu consegui achar. Essa aqui de bermuda branca é a França, a filha do pastor João, que já morreu. Esse foi o pastor que me batizou. Olha que lindo, gente. Esse pastor plantou uma semente aqui no Paraná. Vamos celebrar para Deus? Vamos celebrar a graça de termos uma família. Gente, nós somos ligados. Nós somos ligados. A gente precisa ter esse olhar. Nós somos ligados. Nada é por acaso. O plano de Deus nos une, nos leva um ao outro. E eu achei a França e foi uma conversa bem legal. Ela lembra de mim, dos meus irmãos. A gente ficou trocando foto. Ela falou que achou uma cartinha da minha mãe para ela. E lembrou esses dias. E aí ela mostrou aqui a da esposa do pastor João, a Lélia, a dona Lélia, que está viva até hoje. Aí mostrou todos os irmãos dela, que eram meus amigos, e os filhos, e aquela conversa. Mas eu preguei num culto aqui e mandei para ela, porque esse culto, quando eu preguei, eu nunca tinha achado ela. E aí eu mandei, olha, nesse culto eu contei para a igreja a semente que vocês plantaram. E falei que essa igreja aqui é colheita também de uma igreja de subúrbio, num bairro improvável, lá em Salvador, na Bahia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa manhã o Espírito Santo se mova no seu coração e você possa ter um entendimento vindo do céu, do que é a noiva de Cristo, do que é e como Deus quer que você conviva em família, em igreja, que seus olhos sejam abertos, que você saiba o seu lugar, que você reconheça a mão de Deus, que você honre o seu irmão e trate ele como superior a você mesmo. Feche os seus olhos. Ó Deus, obrigada, Senhor. A minha oração nessa manhã é que os corações sejam incendiados pelo amor à tua igreja. A essa igreja aqui que cada um escolheu fazer parte, mas que não fique aqui, a sua igreja na terra. Que saia toda a crítica, toda condenação, toda falta de amor e honra, porque um dia nos encontraremos no céu e o Senhor permite essa diferença de igrejas. O Senhor não acaba com tudo, porque o Senhor procura o coração de verdadeiros adoradores e não didática, nem com costumes e comportamentos e formas de ser igreja. É algo mais profundo. Deus nos une aqui como família. Nos une aqui, Senhor, com um propósito muito maior do que ter o nosso coração agradado e o nosso ego adulado, Deus. Nos dá honra pelo outro maior do que a nós mesmos. Nos dá um olhar de amor pela igreja, de forma que a gente se envolva. Nos dá um olhar, ó Deus, que é o teu olhar derramado sobre nós, para que essa igreja se levante em comunhão jamais vista, e que possamos servir as outras igrejas e os nossos irmãos espalhados pela terra. Ó Deus, que possamos nos lembrar e ensinar a nossa família a lembrar daqueles que nos ensinaram as primeiras letras, daqueles que nos apresentaram o Evangelho onde quer que estejam nesse momento. Ó Deus, derrama do teu amor aqui, dá um sentido maior do que corações já alcançaram. Ó Deus, vai trazendo a memória, a gratidão, a honra, a unidade, a comunhão. Ó Deus, tira tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Como precisamos da sua graça para nos tornarmos humildes e dóceis e vivermos a verdadeira comunhão. No nome de Jesus, nós te apresentamos essa igreja, nossas vidas hoje, Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar, adorar o nome de Deus. Para a gente estar encerrando esse culto, eu creio que essa semana, vamos ficar de pé, eu creio que essa semana vai ser assim, um diferencial na sua vida, no entendimento sobre a verdadeira comunhão.